Bom, pessoal, então vou fazer a retomada de conteúdo com vocês para avaliação de sexta-feira. Vou falar então um pouquinho agora da isomeria plana, né? Módulo 10. Vou retomar todos esses exercícios, então, desse capítulo, tá? Desse módulo. O exercício 1 fala assim: o ciclo pentano, vou colocar aqui que é o ciclo pentano, tá? Então, é o CH2, 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 CH2 e o CH2. Esse é o meu ciclo pentano, né? E o pente 2-eno. Então, vou colocar aqui, ó. CH3C, CH, pente 2-eno. Então, tem uma dupla ligação aqui, né? CH, CH2, CH3. Então, esses são os dois compostos que o exercício está pedindo. Só para a gente lembrar que isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém a fórmula estrutural é diferente. Aí fala assim, eles são isômeros de cadeia? Sim, né? Por que eles são isômeros de cadeia? Porque um composto tem uma cadeia fechada e o outro composto tem uma cadeia aberta. Então, eles, sim, são isômeros de cadeia. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas têm a sua fórmula estrutural diferente e a cadeia molecular também é diferente. Por quê? Essa aqui é uma cadeia fechada e essa aqui é uma cadeia aberta, tá? Então, eles são isômeros de cadeia. São isômeros com fórmulas moleculares diferentes? Jamais. Eles precisam ter a mesma fórmula molecular, senão eles não são isômeros, tá? Letra C. Não apresentam isomeria? Eles apresentam, eles têm a mesma fórmula molecular, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, C5. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. São isômeros de posição? Não, porque para ser isômero de posição, só se mudar a posição do hétero, do radical ou da dupla ligação. Como são cadeias diferentes, não tem como fazer isso aí. E eles têm isômeros com massas diferentes? Não. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles também apresentam a mesma massa, ok? Então, só pode ser a letra A. Vamos lá para o nosso exercício 2 agora, deste módulo 10. Fala assim, ó. 2. Acetonas e os aldeídos podem ser isômeros. A estrutura e o nome sistemático da acetona isômera do butanal são respectivamente. Então, vamos colocar lá o butanal, tá? O butanal é o CH3, CH2, CH2, C, dupla O, H. Esse é o butanal. Ele tem fórmula molecular. C4, H. 5, 6, 7, 8. Ó, tá? Então, esse aí é o nosso butanal. Qual que é o isômero de cadeia entre esses compostos que a gente tem aí? Será que é uma acetona? Será que é o éter? Será que é a acetona da letra C? Ou o álcool da letra D? A letra A, que é a butanona, vocês têm lá. É só a gente contar. Tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. Então, na letra A, a fórmula molecular dela é C4H8O. Mesma fórmula molecular, já sei que é isômero. Por que não pode ser a letra B? Ele também tem C4, só que olha o número de hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10, ó. Então, a letra B, jamais vocês poderiam assinalar. Letra C.
vocês têm lá, ó, 4 carbonos, C4, H. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, também não é isômero. E a letra D, vocês têm aí 4 átomos de carbono e o hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, só sobra como isômero do butanal, que é esse aqui, o composto da letra A, que é a butanona. Então, a butanona, ela é um isômero do butanal. Isômero do quê? Qual que é o tipo de isomeria? Isômero de função, tá? Porque aqui eu tenho um aldeído e aqui eu tenho uma cetona. Mesma fórmula molecular, porém as funções orgânicas são diferentes, ok? Bom, vamos fazer o nosso exercício 3 do módulo 10 aí, então, para vocês fixarem esse conteúdo aí, então, tá? Quando um talho é feito na casca de uma árvore, algumas plantas produzem uma secreção chamada resina, que é de muita importância para a cicatrização de feridas da planta, para matar insetos e fungos, permitindo a eliminação de acetatos desnecessários. Um dos exemplos mais importantes de resina é o ácido abiético, cuja fórmula estrutural está apresentada a seguir. Então, tem aí a fórmula estrutural do composto abaixo. O isômero de função mais provável desse composto pertence à função denominada, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o composto que a gente tem aqui, ó. Que é, nossa, é enorme essa cadeia carbônica, hein? Vou desenhar aqui. O duro da química orgânica é o tanto de estrutura que a gente tem que fazer para montar os compostos. Até para montar a prova, gente, é mais complicado, tá? Então, aqui eu tenho CH3. Aqui eu tenho uma carboxila, né? Vou até colocar ela diferente aqui, ó. Vou colocar ela assim. É mais fácil para vocês entenderem quando eu falar carboxila. E aqui eu tenho CH, CH3, CH3. Vamos começar, então. Ó, um isômero de função mais provável deste composto é, primeiro, uma amina. A amina jamais poderia ser, porque na fórmula molecular desse composto que ele deu pra gente aqui, ó, de origem, ele não tem nitrogênio, tá? Se ele não tem nitrogênio, ele não pode jamais, então, aqui, ser a amina, o composto dele. Um éster, olha, o éster pode ser. Sabe por quê? O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse CH3 que está aqui, tá vendo esse CH3 que está aqui? Trocar ele de lugar com esse hidrogênio que está aqui. Quando eu faço isso, esse hidrogênio vai entrar aqui e esse CH3 vai entrar aqui. Eu só vou mudar a posição dos radicais. Quando isso acontece, não vai alterar a minha fórmula molecular. Quer ver, ó? Vou fazer o que eu estou falando para vocês, ó. Então, eu vou deixar o meu primeiro anel que tem 6 carbonos. Vou deixar o meu segundo anel que tem 6 carbonos e vou colocar dupla ligação aqui. Vou deixar o meu terceiro anel que também tem 6 carbonos e vou deixar a dupla ligação aqui. Vou copiar tudo igualzinho aqui, ó. Um CH, um CH3, um CH3. Vou copiar esse CH3 daqui, ó. E vou mudar o que eu disse para vocês, ó. Não tem o CH3 aqui? Eu vou deixar aqui, então, com 2 hidrogênios, tá? Eu vou colocar um hidrogênio aqui e já vou deixar aquele outro hidrogênio que já estava aqui, ó. Tá vendo? Já tinha um hidrogênio aqui. Opa, não é hidrogênio. Desculpa. Aqui.
tirei aqui, é um C. Vou deixar o C dupla O, e o hidrogênio veio lá, deixei o oxigênio. Tirei esse hidrogênio daqui e coloquei ele aqui. Vou pegar esse metil e vou colocar aqui. Olha o que eu fiz. Eu só troquei esse composto de lugar com este composto. Eu não mudei a fórmula molecular, né? Então, agora, aqui eu tinha um ácido. E aqui eu tenho um éster. Eles são isômeros? São. Tem a mesma fórmula molecular. Isômeros do quê? Isômeros de função. Aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui eu tenho um éster. Então, o isômero de função mais provável desse composto, ele é um éster, tá? Por que que não pode ser um aldeído? Para ser um aldeído, eu ia ter que tirar esse oxigênio daqui e eu ia ter que alterar em algum lugar e ia ter que colocar ele aqui. Então, ia ser muito mais difícil de eu colocar esse oxigênio em outro lugar. Para ser um éter, a mesma coisa. Eu ia ter que acrescentar um oxigênio no meio da estrutura carbônica. E para ser uma acetona, eu ia ter que colocar um dupla O. Então, o isômero mais provável, mais fácil da gente montar é esse aqui, é o éster, tá? É um exercício que vocês precisam pensar um pouquinho mais, analisar função por função. Mas é um exercício que dá para fazer, tá bom? Bom, vamos lá então agora para o próximo módulo, módulo 11. Esse primeiro exercício é um exercício grande pra caramba. Nós vamos fazer esse exercício aí para vocês esclarecerem qualquer tipo de dúvida, né? É um exercício do ITA. Aí fala assim, ó. Assinale a opção que apresenta o número total de isômeros estruturais de aminas com fórmula molecular C4H11N. Então, vamos começar a fazer os isômeros. Eu posso ter uma amina normal, uma amina primária. São 4 carbonos que ela tem, né? CH3, CH2, 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 NH2. Essa é a minha amina mais normalzinha. Eu posso fazer uma amina secundária. CH3C. Coloco ela aqui, ó. Coloco um Hzinho só. CH2, CH2, CH3. 4 carbonos. Eu posso fazer a minha amina ramificada. CH3, C, CH3, CH2 e um NH2. Todos com o mesmo número de átomos de carbono, mesmo número de hidrogênio e o nitrogênio, né? Posso fazer uma amina terciária. Uma amina terciária é legal também, ó. Aqui, ó. CH3, 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 NH2. Então, a gente pode estar fazendo essa amina desse tipo aí também. E agora a gente pode colocar a amina no meio da cadeia carbônica, tá? Vou colocar ela bem no meio aqui, ó. CH3, CH2, N. Vou colocar um Hzinho aqui. CH2, CH3, tá? Então, também pode aparecer desse jeito aí, sem problema nenhum. Vou colocar ela no segundo carbono, que vai ser diferente. CH3, NH, CH3, CH2, CH2 e um CH3. Esse é outro isômero que pode estar aparecendo aí, né? Vou deixar ela aqui no segundo, só que ao invés de eu colocar um hidrogênio, eu vou colocar um metil. CH3, N, CH3, CH2,
CH3. E agora eu vou fazer como tá aqui, ó. Com essa ramificaçãozinha, só que eu vou trocar esse nitrogênio de lugar, que também dá certo. CH3, NH, CH, um CH3 aqui e um CH3 aqui. Bom, aqui no quadro estão todas as possibilidades. Eu encontrei, então, vamos contar o número de isômeros que eu encontrei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 isômeros. Se vocês encontraram mais algum, eu só achei esses 8 aí, tá? Então, para a gente encontrar os possíveis isômeros, tem que ir fazendo por tentativas, ok? Bom, vamos lá para o nosso exercício 2, então, desse módulo 11. Vamos lá para o exercício 2. Deixa eu só colocar aqui para o módulo 11, para vocês não se perderem. O exercício 2 fala assim, ó. A tautomeria é um caso particular de isomeria de função, no qual dois isômeros coexistem em equilíbrio. Assinale a alternativa que contém o par específico que exemplifica o exposto acima. Primeiro, sempre a gente vai ter, a tautomeria sempre vai ser cetoenólica ou aldoenólica. O que é isso? Ou vai ser uma cetona se tornando um enol, ou vai ser um aldeído se tornando um enol, tá? Então, vai ser esse tipo de função. Então, o primeiro aí, letra A, você tem um éter e outro éter. Não pode ser. Depois vocês têm aí o ciclobutano, que é um alcano, né? Um alcano cíclico, formando metilciclobutano, que é outro ciclano. Também não pode ser. A letra C, você tem a propanona e o propenol. Aí você tem uma cetona formando um enol. Então, a letra C pode ser. Então, você tem lá a propanona. CH3, C, dupla O, CH3. Ela vai formar o que ele disse aí para vocês? O 2-enol. O que acontece, então? Ó, vamos só lembrar, né? Essa dupla ligação aqui, ela vai quebrar e vai vir para cá. E o hidrogênio que estava aqui sai e se junta aqui com o oxigênio. Então, ele fica assim, ó. CH3, ó. Quebra a dupla ligação. Sobrou só o oxigênio. Aqui eu já tinha uma ligação, eu troquei de lugar, agora ela tem duas ligações. Aqui eu tenho um C, que já está fazendo duas ligações, só preciso de 2 hidrogênios. Como eu tinha 3 hidrogênios e aqui está faltando um, ele vem para cá. Então, aqui eu tenho uma tautomeria cetoenólica. Então, toda vez que você pensar em tautomeria, tem que ser uma cetona que vai formar um aldeído, ou uma cetona que vai formar um enol, ou um aldeído que vai formar um enol. Então, a tautomeria, ela sempre é cetoenólica ou aldoenólica, tá? Então, exercício 2, letra C de casa, tá? Vamos para o exercício 3. Exercício 3 também é um exercício bem grande, com cadeias carbônicas grandes aí. Vamos me acompanhar, então. Só para lembrar, gente, eu estou na página 409, tá? Fala assim, exercício 3. O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizados na indústria alimentícia. A sua fórmula estrutural está representada abaixo. Então, a gente tem aí a fórmula estrutural dele. Assinale a fórmula, analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação e um de função desse flavorizante. Primeiro, então, isômeros são estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular,
e apresenta formas estruturais diferentes. Isômero de compensação, vamos lembrar, é quando vai mudar a posição do heteroátomo. O isômero de compensação muda a posição do heteroátomo. E o isômero de função é quando tem a mesma fórmula molecular, mas com função orgânica diferente. Então, em qual estrutura que a gente vai ter a mudança de um heteroátomo de posição? Na letra A, não. Ele está na mesma situação aí. Não é um isômero de posição, porque mudou a função orgânica. Na letra B, o éster, aqui, ó, esse éster aqui, ó, está na mesma posição. Na letra C, não mudou nada, só inverteu a cadeia carbônica e ainda aumentou um carbono, não é isômero. Na letra D, a gente tem aí um composto que é uma cetona e um éter, também não é. Então, só sobra pra gente aí a letra E. Olha lá, meu composto original, ele é assim, né? H3C, tem um carboninho aqui, tem um aqui, tem um dupla O aqui, ligado a um O, que está ligado a um CH3. Na letra E, ó, essa função éster, ela mudou de lugar. Então, ele ficou assim, ó, H3C, aí veio para cá. Aqui, eu coloquei a função éster, coloquei aqui, coloquei uma a mais aqui. Pus aqui, ó, CH3. Então, mudei ele ali de posição, né? E um outro isômero de função, que tem a mesma fórmula molecular, é o éster, né? Esse aí não tem jeito de errar, não tem como errar, que é um ácido carboxílico. Então, ficou o HO, um C, dupla O, 1, 2, 3, 4, CH3. Então, a gente tem aí, ó, aqui o meu original, eu tenho aqui, na cadeia carbônica, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O meu isômero de posição, né, que é a letra E. Aqui, colocando um aqui, CH3. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá certinho. E o meu isômero de função, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, só pode ser, então, a letra E de escola. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele estava no carbono, tinha um carbono e já vinha o éster. Aqui eu tenho um carbono, outro carbono e depois o éster. Então, eu troquei o meu heteroátomo de posição. Aqui, minha isomeria de compensação. E é um isômero de função, porque aqui eu tenho um éster e aqui eu tenho um ácido, tá? Todos eles têm a mesma fórmula molecular. E vamos para o módulo 12 agora, que vai falar um pouquinho da isomeria geométrica, a minha isomeria cis-trans. Vamos lá, então, na nossa isomeria cis-trans. Essa isomeria cis-trans traz aí, ó. Marque a alternativa que apresenta um composto de isomeria geométrica cis-trans. Primeira coisa, tem que ter uma dupla ligação. Segunda coisa, tem que aparecer os ligantes diferentes. Então, vamos começar pela letra A. But2-eno. Então, vamos lá. C, no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação, né? Ele pode ser assim, but2-eno, ou ele pode ser
assim. But2eno. Já na letra A, eu chego na resposta correta. Por quê? Ó, eu tenho o pré-requisito, que tem uma dupla ligação. Eu tenho os ligantes diferentes, né? E eu vou ter a formação de um plano imaginário aqui, ó. Quando estão do mesmo plano, eu tenho o isômero cis. E quando estão em planos opostos, eu tenho o meu isômero trans. Nem preciso fazer o restante. Já cheguei na minha resposta correta aqui na letra A. Então, o meu isômero, o composto aí que apresenta isomeria cis-trans é o but2eno, tá? Vamos lá, então, agora para o exercício 2. O exercício 2 fala assim: considere os isômeros a seguir e os relacione aos seus respectivos tipos. Bom, primeiro, propanona, prop 1N2ol. Ó, não preciso nem montar a estrutura desse aqui. No primeiro, vocês têm uma cetona que vai dar origem a um enol. A gente acabou de ver isso. O que é a isomeria que vai ter essa formação, cetona-enol? Então, aqui no primeiro eu tenho a tautomeria. No composto 2, o que vocês têm lá? Ó, 1,4 de metilbenzeno, 1,2 de metilbenzeno. Nós temos o mesmo composto. O que mudou de lugar? A posição do metil. Mudou a posição do radical. Então, no composto 2, vocês têm uma isomeria de posição. 3, vocês têm aí um ácido hexanoico e o ácido e o butanoato de etila. Bom, o que vocês têm aí? Um ácido e um éster. Vocês têm, então, um ácido e um éster. Ácido e éster, funções orgânicas diferentes, então eu tenho uma isomeria de função. 4. Vocês têm aí o cis-pente2N e o trans-pente2Eno. Só mudou o quê? A posição dos planos. Então, se você tem um isômero cis e um isômero trans, você vai ter uma isomeria geométrica. Então, para a associação correta, vocês devem ter encontrado aí a letra E de escola, certo? Bom, vamos lá para o nosso último exercício de isomeria, parte 1. A isomeria é um fenômeno em que dois ou mais compostos orgânicos diferentes têm a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam por algum aspecto em sua fórmula estrutural. No grupo dos compostos etanal, but1eno, 2-metilpropano, pente2eno e ácido hidroxipropanoico, podemos encontrar isomeria EZ no composto. Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa ter isomeria EZ e isomeria cis-trans, tá? Tem que ser um composto que tenha uma dupla ligação. Quem que é o composto que tem uma dupla ligação? Ou vai ser o pente2eno, ou vai ser o but1eno. Não tem outro composto para fazer essa isomeria, né? Então, para fazer o composto ser parecido ali, quem que vai ter que ser? Na letra A. Então, a gente tem que reconhecer os possíveis isômeros dessa substância. Vamos lá. O etanal, o but1eno. Vamos tentar o primeiro aqui. Pente, CH3,
C dupla, dupla, CH2, CH2 e CH3. O outro que a gente tem aí é o 3-metil-pente-2-eno. Então, vou ter aqui CH3, C dupla, no composto 3 eu tenho metil, CH2, um CH3. Ok. Eu não vou nem fazer o 2-metilpropano, porque ele não tem dupla ligação. Eu não vou fazer o etanol, porque ele não tem dupla ligação. E o but-1-eno. Vou fazer esse aqui é a letra A, esse aqui é a letra B, e eu vou fazer a letra I. CH2, dupla, CH2, CH2, CH3. Vou fazer mais espaçoso, que fica melhor para vocês enxergarem. Letra I. CH2, dupla, CH2, CH2, CH3. Tá, vamos lá. A gente tem que, então, reconhecer as fórmulas estruturais dos possíveis isômeros de dada substância a partir de sua fórmula molecular e seus nomes, né? Então, podemos encontrar a isomeria EZ em qual composto? Bom, isomeria EZ, vamos lá. Aqui, esse composto tem a dupla ligação. É requisito. É requisito. Ok, não tem problema. Só que aqui eu tenho esse composto que vai ficar aqui e aqui eu vou ter esse composto. São ligantes totalmente diferentes. Nesse aqui, ó, eu tenho a dupla ligação e eu vou ter um isômero aqui e outro aqui. Vai sobrar, faltou um hidrogênio aqui. Vai sobrar um hidrogênio e vai sobrar esse aqui. Esse aqui eu tenho mais facilidade para ter isomeria EN. E esse aqui, eu também tenho pré-requisito, só que eu tenho 2 hidrogênios aqui e esse composto aqui. Os 3 têm a dupla ligação. Nos 3, a gente tem, então, essa predisposição para fazer o isômero EN. Mas em qual deles que vai aparecer essa isomeria EN? E aí, em qual deles que realmente vai ter 4 ligantes diferentes? Vocês conseguem visualizar dessa maneira? A letra A, se eu vou montar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o C dupla, eu fico com um H aqui e um H aqui. São 2 ligantes iguais. Então, a isomeria cis-trans é, mas não EZ, né? Então, a letra A não pode ser. Na letra E, eu tenho aqui, ó, a dupla ligação, só que o que acontece? Esse ligante é igual a este ligante. Esse daqui não me garante a isomeria cis-trans. Então, esse não pode ser. Mas olha esse aqui, ó. Vou pegar minha dupla ligação aqui, ó. C, dupla C. Sai para cá um CH3, né? Sai para cá um CH2 e um CH3. Sai para cá um H e sai para cá um CH3. Então, esse composto, sim, ele traz para a gente essa isomeria EZ. Por quê? Aqui eu vou ter o composto trans, e quando acontecer o inverso, que ficar um C dupla C, em cima ficar um CH3, aqui ficar o CH3, aqui ficar o H, e aqui ficar o CH2 e o CH3, aqui eu vou ter o composto cis.
Então, o composto que apresenta maior chance de ter isomeria EZ é o composto da letra B, certo? Para vocês estarem estudando para a prova, vou marcar alguns exercícios, então, para vocês estarem fazendo, tá? Vamos lá. Façam para mim, então, o exercício 181, o exercício 184, 186, o exercício 188, o exercício 191, façam o exercício 206, o exercício 207, o exercício 212 e, do último, façam para mim os exercícios, deixa eu ver, 228, o exercício 234, um exercício do Enem, o exercício 237, que é um exercício bom para vocês estarem fazendo, tá? Eu sei que esses exercícios aí vocês têm os gabaritos, mas caso vocês não consigam resolver esses exercícios que eu estou marcando para vocês, aí vocês me mandam mensagem no WhatsApp e a gente vai resolvendo junto. Combinado? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês de isomeria parte 1 e isomeria parte 2, tá? Para a prova de amanhã, então, só cai isomeria e solução e solubilidade. Estudem, não deixem para a última hora e não deixem para procurar tudo na hora da prova. Refaçam esses exercícios que eu pedi para vocês estarem fazendo aí, tá? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo?